É isso. Vamos, vamos começar a nossa leitura e os nossos comentários, pode ser, gente? Sim, sim, Pode professor. ser, Zé? Claro, professor. Depois Ó, no grupo eu vou mandar uma mensagem sobre o curso do Sebastião Salgado, mas depois eu escrevo lá no grupo. beleza, ótimo. E, Obrigado. e eu também vou pedir ajuda lá no grupo, gente, mas é lá no grupo, tá, professor? Só colocando. Que eu tô com umas dificuldades de encerramento do meu texto da tese, e aí eu queria ajuda de vocês para algumas terminologias que questionaram, e aí eu tô perdida, assim, no que colocar. Aí eu vou colocar lá, tá bom? Se vocês puderem Ah, me ajudar, eu aham, agradeço. tá Essa bom, semana André. eu desisti de ir pro escritório e tô ficando em casa para fazer. Ah, que bom, que bom. Pode deixar. Tá bom? Depois manda lá pra Obrigada, viu? gente. Tá, obrigada, gente. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, nós paramos aqui na página 125, foi isso? Só confirmando aí, onde é que vocês anotaram? A gente parou aqui no parágrafo onde começa: o próprio capital é duplo, pois é Pronto. composto de mercadorias. Isso aqui é muito, muito interessante. Aliás, esses finalmente do capítulo 6 inédito, realmente é, são passagens de muito valor. Pelo menos para mim, esse último parágrafo aqui da página 124, né? 123, 124, né? Tem uma força muito grande, aliás, esse tópico, né? Mistificação do capital. Porque esse tema da mistificação do capital é um tema muito atual nos nossos dias. Isso que a gente estava conversando, né? E o Marx utiliza esse termo mistificação. E a gente tem que levar a sério as palavras, né? Porque né? O que é uma mistificação, né? Quer dizer, isso é parte do metabolismo social do capital, né? Quer dizer, nós vivemos numa sociedade da mistificação. Ninguém ainda criou um termo para esse tipo de sociedade. Se falou sociedade de tudo, né? Sociedade da informação, sociedade do espetáculo, sociedade de tudo, mas sociedade da mistificação, né? Quando, na verdade, a mistificação que fala aqui tem a ver com esse aprofundamento do fetichismo, por conta da subsunção real do trabalho ao capital. E nós estamos fazendo uma leitura aqui onde o Marx exatamente está mostrando essa passagem que vai de uma forma para outra, né? Então, a discussão prossegue. Então, vamos lá, página 125, aí eu pediria, o Eziel conseguiu localizar a passagem da parada? Eu acredito que sim, professor, mas a minha edição, ela é diferente, ela é uma edição mais antiga. É. Eu vou pedir para a Nissan, você consegue, Nissan, fazer a Sim, leitura? sim, claro, claro. Você tem aí uma... O da Boitempo, eu tô no Kindle, Pronto, a edição então pronto. Da Boitempo. Tá, Então vamos lá, a gente vai fazer a leitura aqui, né? O próprio capital é duplo. Você pode isso. engatar uma primeira aí e Ah, o até final. o misterioso, Tá, vamos lá. tá. O próprio capital é duplo, pois é composto de mercadorias, valor de troca, dinheiro, mas valor que se valoriza, valor que assim cria valor, que cresce como valor, que recebe um incremento, pois é valor. Isso se reduz à troca de dado quantum de trabalho objetivado por um quantum maior de trabalho vivo. Valor de uso, e que aqui o capital
aparece de acordo com suas relações determinadas no processo de trabalho. Mas é precisamente aqui que o capital não permanece sendo apenas material de trabalho, meios de trabalho a quem o trabalho pertence, a quem o trabalho foi incorporado, mas juntamente com o trabalho também são incorporados suas combinações sociais e o desenvolvimento dos meios de trabalho correspondentes a essas combinações sociais. A produção capitalista desenvolve pela primeira vez as condições do processo de trabalho em grande escala, separando-as do trabalhador singular autônomo, tanto suas condições objetivas quanto subjetivas. Só um minuto, desculpa. Ok, desculpa, perdi o ponto aqui. Pronto. Mas as desenvolve como poderes que dominam o trabalhador singular e lhe são estranhos. Assim, o capital torna-se um ser muito misterioso. Pronto, olha só, esse final aqui é muito curioso, né? O capital torna-se um ser muito misterioso, É. né? Uhum, Isso uhum. daqui significa o quê? E quando Marx ele utiliza uma palavra, isso eu já falei para vocês umas 500 vezes, é, ele leva muito a sério o significado das palavras, né? O Sim, poder que elas têm de, muitas vezes, é, vamos dizer, expor a natureza, né, do conteúdo, né, não apenas da forma, né? A matéria daquela realidade que está ali. Então, quando o capital torna-se um ser muito misterioso, quer dizer, ele torna-se um ser muito misterioso é porque se aprofundou o fetichismo por conta do desenvolvimento da produção capitalista, né? Na medida em que você tem você tem a passagem, essa questão da passagem da subsunção formal para a subsunção real, né? Quer dizer, a subsunção real do trabalho ao capital, ela inaugura o capitalismo, especificamente capitalista. Quer dizer, é um salto qualitativamente novo que a gente tem que levar muito a sério isso, né? Quer dizer, e isso ocorre com o desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, tem dois fatos na vida do capital que são fatos assim de desenvolvimento, né? Que a gente tem que estudar com muito cuidado. Primeiro é o fato do surgimento do trabalho assalariado, né? Que é a subsunção formal, né? O trabalho assalariado surge, então ele surge, né? Naquelas condições lá da expropriação, né? Criada lá, as condições criadas pela acumulação primitiva. Então surge o trabalho assalariado, ele não apenas surge, como ele se dissemina em certa região lá onde se desenvolveu mais as relações sociais de produção capitalista. Esse é o primeiro ponto, é o trabalho assalariado. O segundo ponto, que é importante no desenvolvimento do sistema, e nesse o sistema vai começar a andar sobre as suas próprias pernas, é o desenvolvimento tecnológico, é a maquinaria e grande indústria, né? Quer dizer, a maquinaria e grande indústria é onde você de um certo modo, o capital, vamos dizer que com o trabalho assalariado, o capital ele estivesse na adolescência, mas com a maquinaria e grande indústria, com o desenvolvimento tecnológico, né, com ele criando as suas próprias condições de desenvolvimento e não mais se apropriando das condições pretéritas, né, ele está na vida adulta. Ele está na vida adulta. Quer dizer, ele se torna uma forma civilizatória e faz com que né, as relações elas se tornem
muito misteriosas, pela própria natureza da forma mercadoria, né? Fetiche da mercadoria, fetichismo da mercadoria. Mas não é só a mercadoria que é fetichizada, né? Que ela tem essa forma, né? Essa forma misteriosa, né? É, é a mercadoria, é o dinheiro, né? É tecnologia, né? Os meios de produção. E o capital, que é o mais misterioso dos mistérios, né? Que é aquilo que, inclusive, que não pode nem ser dito nas academias aí de Portugal, que é muito misterioso. Mas o fato é esse, o fato é que essa interpretação que eu dou para essa passagem, né? Aonde aqui, a produção capitalista desenvolve pela primeira vez as condições do processo de trabalho em grande escala, né? Separando-as do trabalhador singular autônomo. Só para concluir o meu comentário e passar aí para vocês uma coisa curiosa que está nos Grundrisse e que prossegue nesse manuscrito e que, de um certo modo, é um achado aí do Karl Marx, né? Quer dizer, quando se fala essa questão do estranhamento, né? Quer dizer, o estranhamento, ele é sentido, né? Ele é uma... É claro que ele é uma realidade, né? É aquilo né? Assim, quem é que estranha, né? Quem é que estranha essas novas condições, né? Quem é que é dominado por essas novas condições do desenvolvimento da grande indústria, né? Do sistema de máquinas, da maquinaria, né? Maquinaria e grande indústria é o que nós estamos vendo hoje, plataformização e inteligência artificial. Quer dizer, agora, quem é que é dominado? Quem é que é estranhado? É o trabalhador singular. O Marx utiliza essa expressão, dominam o trabalhador singular. Essa palavra está em itálico no texto do manuscrito. E se está em itálico, quem colocou esse itálico foi o Marx, não foi o tradutor. E é aquilo que eu falei, a gente, ao interpretar um texto do velho Marx, a gente tem que levar muito a sério esses detalhes. Trabalhador singular. O trabalhador singular é aquele que sofre o estranhamento, porque ele está diante de algo muito maior do que ele, que é esse poder, né? Esse poder da produção capitalista, né? Da tecnologia, dos meios de produção, né? De todas essas forças, né? Que são estranhas para ele. Ele é o trabalhador singular, ele é pequeno diante dessas capacidades produtivas, da força produtiva do trabalho social, da qual ele faz parte, mas da qual ele está alienado dos resultados, né? Só para vocês verem que aí nos Grundrisse, o Marx ele identifica o estranhamento como sendo essa relação entre o trabalhador singular e o poder imenso criado pelo desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social, que se manifesta através do desenvolvimento tecnológico, né? Quer dizer, então, esse conceito de trabalhador singular, né, ele é muito interessante, porque nós identificamos o personagem que, de fato, né, trabalhador singular autônomo, quer dizer, o processo de trabalho, ele foi separado né, quer dizer, ele assumiu uma escala que é
monstruosa. Não é só misteriosa, não, é monstruosa essa escala que o processo de trabalho assumiu e que, segundo Marx, isso é um elemento do estranhamento. Eu vou agora deixar com vocês os comentários, se vocês acharem se tem alguma coisa para comentar antes de nós passarmos para a leitura. Dá para ler ainda nesse tópico 491. Eziel, Nissan, André, se quiserem comentar, fiquem à vontade. Essas passagens aqui, né, sobre essa questão dessa ampliação da escala, né, de como se dá essa dominação, esse poder coercitivo do capital sobre o trabalho, isso eu acho que remete a uma condição, né, assim, atualmente, né, como isso se apresenta, né, que é uma outra escala, assim, que é difícil identificar esses limites, né, sobretudo a partir das perspectivas até tradicionais, né, de pensar o que é emprego, né, onde que está o salário, a formalidade disso tudo, né, e inclusive tratando do trabalho uberizado nesse sentido, né, pensar a ampliação da escala de organização capitalista do trabalho, né, nessa produção de serviços, né, plataformizados, né, sobre o controle capitalista e das plataformas digitais, né, porque onde que está a unidade produtiva, né, aquela fábrica que você tem ali o agrupamento ali dos trabalhadores, né, você tem uma divisão de trabalho no interior da unidade produtiva que é significativa, né, para os mecanismos de produção de mais-valia, de intensificação do trabalho, né, de produtividade, mas essa dispersão, né, das relações de trabalho agora com a plataformização, ela coloca esses elementos aí da grande escala, da grande indústria, né, em outras dimensões de concepção até de limites conceituais, né. Eu vejo que a gente tem uma dificuldade. Eu, por exemplo, eu acho que as coisas não estão prontas, né? Não dá para pegar Marx assim só e dizer, ó, tá tudo explicado, né? Você tem mediações para elaborar isso, claro, você tem os fundamentos, né? Por exemplo, esse conceito que o Marx utiliza, né, desse desenvolvimento do poder do capital, esse poder coercitivo, né, a partir desse desenvolvimento da grande indústria, da produção em grande escala, né? Ou seja, essa separação do trabalhador autônomo das condições de produção, né? Cada vez mais o capital controlando. Por exemplo, pensando na uberização, né? É interessante até problematizar uma questão sobre a propriedade e controle, porque na uberização, boa parte dos elementos de trabalho, né, formalmente são propriedade do trabalhador, digamos assim, do trabalhador ali por conta própria, né, do motorista, o veículo e tal. Ou seja, o capital não detém a propriedade ali desses elementos, né, da frota de trabalho, né, da frota de veículos, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o capital, se a gente considera, né, essas formas ali controladas, né, são formas de trabalho controladas pelo capital, são formas de produção ou formas de organização capitalista, pressupõe-se que o capital ele controla esses meios de trabalho, né, que formalmente não são propriedade, por exemplo, das empresas plataforma, né, mas elas estão ali inseridas como elementos de um processo de valorização, de acumulação capitalista, né? Elas estão no interior desse processo. E é um processo que se dá nessa grande escala, né? Nessa articulação de um trabalho coletivo ali, né? O trabalhador ele tem a propriedade individual, mas esses meios eles são
organizados, eles são controlados em uma escala efetivamente coletiva, uma escala social de controle, né? Tanto o trabalho particular, o trabalho individual de cada motorista, quanto os meios de trabalho, que formalmente são propriedade desses trabalhadores, se tornam ali engrenagens, né, do processo social de valorização capitalista, né, nesse sentido. Exatamente. Você comentaste bem essa questão aí. Inclusive, temos que levar mais a sério essa passagem que ele diz aqui, que o capital ele incorpora não apenas o trabalho, né, mas incorpora também as combinações sociais, né, as combinações sociais do trabalho, e o desenvolvimento dos meios de trabalho correspondentes a essas combinações sociais. Olha que interessante. Quer dizer, nós temos que pensar para além do trabalho, né, que foi incorporado num primeiro momento pelo capital, né, no processo de trabalho. Quer dizer, essa questão das combinações sociais. Eu fico pensando o que seriam essas combinações sociais, né? Quer dizer, ele está pensando algo para além da. Eu penso que seja isso que o Eziel está colocando aí. Quer dizer, nós não podemos mais imaginar que só pelo fato de você ser dono de um veículo e estar trabalhando na Uber, para Uber, né? Você possa ser um autônomo, né? No sentido de, eu sou agora dono dos meios de produção e quer dizer, ele mal sabe que aquilo dali é parte de uma combinação social, né? Que é trabalho e que foi incorporado pelo capital, né? Quer dizer, muda até a natureza dessa coisa do que é ter propriedade, né? Essa coisa da propriedade dos meios de produção, né? A natureza dos meios de produção, né? Quer dizer, você tem uma socialização maior desses meios, então você tem combinações sociais que vão além meramente daquilo que antes era você, por exemplo, ser dono de um negócio, entendeu? Quer dizer, O senhor está eu penso tratando que é isso. justamente do ponto que eu tentei levantar, né, nesse sentido mesmo. Essas formas, né, materiais, elas assumem formas sociais distintas, né, conforme justamente essa articulação, essa combinação aí, né, das relações, né. Então, por exemplo, esse trabalhador individual autônomo que existia aí de uma forma clássica, né, ele aparece, às vezes, na uberização como um trabalhador individual autônomo, mas ele não é esse trabalhador individual autônomo que era antes. Ele está inserido em outras relações, né? Então, as formas materiais, né? Até mesmo as formas subjetivas aí que o Marcos comenta, né? Elas assumem um outro conteúdo, né? Quanto forma social. Exato. Isso aí é. Bom, quer dizer, nós estamos aqui comentando um manuscrito, né? A gente verifica que isso é um manuscrito. Um manuscrito, é uma coisa mais dispersa, onde o próprio Marx ele está elaborando ainda uma série de ideias aqui que depois ele vai, né? No Capital ele vai colocar aquele tá muito mais elaborado. Ali é uma obra, realmente é uma obra no sentido mesmo de ser um todo artístico, né? No caso do Capital. Mas o capítulo 69 não é um manuscrito, então, às vezes, ele coloca coisas aqui que ele sequer desenvolveu e que tem um valor para a gente estar pensando, né? Muito essas questões ligadas a essa nova época, né? A essa época aí do modo de produção capitalista, especificamente capitalista.
né? Que é o que a gente tem que considerar, né? E é o que a gente tem que entender que aconteceu, né? Vamos dizer assim, no mundo depois depois da Segunda Guerra Mundial. Você tem essa expansão, né? Americanista. Ela é parte de um salto qualitativamente novo no desenvolvimento do capital, né? É, porque muitas sociedades, até a metade do século passado, olha como nós somos ainda, estamos, né? Metade do século passado, né? Quer dizer, tem gerações vivas ainda que viveram naquela época, né? Eram sociedades ainda agrárias, eram sociedades ainda que não tinham se desenvolvido a industrialização, né? Quer dizer, você não tinha nem um desenvolvimento de um capitalismo, né? Especificamente capitalista. É isso que o Marx está colocando aqui. Ele está falando de uma época em que esse desenvolvimento da maquinaria, da grande indústria, isso de fato só veio a se disseminar depois da Segunda Guerra Mundial, em alguns países, né? Quer dizer, você tem um grande salto aí que se dá depois, anos 50, 60, 70, quer dizer, é uma coisa impressionante como, né? Eu sou dessa geração, quer dizer, eu não sou tão velho, é porque o processo é muito recente, o desenvolvimento do capital, como nós podemos pensar, e isso mostra como, né, vamos dizer, coitados, né, dos autores marxistas, né, como Gramsci, Lenin, Trotsky, Rosa, o próprio Marx, Engels, o próprio Marx nem se fala, né? Quer dizer, eles viveram na infância, né? Na adolescência do sistema, né? Eles não chegaram a ver né? E mesmo Lenin, quando escreve o imperialismo, a etapa superior do capitalismo, ele vê tendências, mas na verdade ele mal sabe que o sistema ainda, né, ia se desenvolver muito na segunda metade do século XX, né, e que hoje nós estamos vendo a mesma coisa que está acontecendo numa outra escala, uma outra escala espetacular, está acontecendo na Eurásia, na Ásia, né, nesses projetos de conectividade, né, das novas rotas da seda. Isso está acontecendo na Índia, inclusive na África, né? Quer dizer, você está sendo um salto de. Nós estamos vivendo uma nova onda de modernização. A palavra é essa, né, que tem sido utilizada, modernização. Modernização do capital, né? Quer dizer, nessas regiões, que de fato ainda nós estamos ainda, quer dizer, o século XXI ainda é um século de modernização do capital, né? Mesmo na etapa da sua crise estrutural, né? Isso é que é curioso, né? Como é um sistema ainda que está se aprofundando. Se nós olharmos o mapa mundi assim, o que está acontecendo na Ásia Ocidental, na Eurásia, aquela região entre a Rússia e a Índia, aí tem vários países, né, que ainda estão começando a se integrar no mercado mundial, por conta do desenvolvimento dessas novas vias de transporte, né, algumas de alta velocidade, né, estão sendo operadas assim, por investimentos, né? Você tem grandes blocos de investimentos nessas regiões que estão impulsionando o desenvolvimento do capital. É impressionante isso daí, é uma coisa que... Quer dizer, século XXI, século XXII é que, de fato, né, é aonde vai se fechar de vez, né,
se supõe, né, quando todo o globo tiver integrado, né, pela lógica do capital, né, como é que essas contradições elas vão se compor, né? Essa é a grande questão aí, né? São questões que a gente só pode colocar se a gente tiver uma visão dialética, né? Quer dizer, dialética é essa capacidade de você estar especulando e tá vendo longe, está colocando elementos para pesquisa, sim, isso aqui não é que está tudo escrito. Só para vocês verem que não estava tudo escrito na época do Marx, não estava tudo escrito na primeira metade do século XX, né? Porque a segunda metade do século XX trouxe uma série de questões que o marxismo ainda está se debatendo, né? E o século XXI também está trazendo mais um lote de questões aí que nós temos que nos debater, né? Essas questões referentes ao entendimento da natureza dessa forma social, né? Que é o capital, né? Que é o nome do livro, né? Do Karl Marx, mas também é o nome, né? Que aliás é o título mais feliz que eu já vi de um livro, né? Imagino se quantos dias o Marx ficou pensando qual o título que ele daria ao livro dele, né? Mas é o título mais feliz, porque é um título simples, uma palavra, e que traduz tudo, né? O capital, né? É muito diferente, por exemplo, do outro livro que ele publicou, que se intitulava Contribuição à Crítica da Economia Política, né? Então, o capital é isso, o capital é exatamente essa força, né? Essa força poderosa, mas uma força também muito misteriosa. Bom, gente, temos o nosso tempo, faltam 20 para as 8. Eu sugiro o seguinte, mas é tão rico esse texto que eu sugiro que a gente deixe para o próximo encontro, a gente fazer uma lida, o 491. 491, vocês têm, é o parágrafo 491, vocês já devem ter em mãos aí, ver que o último parágrafo dessa parte, né? Dessa parte, porque nós estamos lendo que parte, né? Só lembrando aqui, ó, o capítulo 6º inédito, ele é constituído, né, por 3 pontos aqui, né? Mercadorias como produto do capital, da produção capitalista, nós lemos. O 2, a produção capitalista é produção de mais valor, é esse ponto que nós vamos estar concluindo no próximo encontro, com a leitura do parágrafo 491. E o último ponto ela é, por fim, né, a produção capitalista, ela é, por fim, produção e reprodução de toda a relação por meio da qual esse processo de produção imediato se caracteriza como especificamente capitalista. Quer dizer, se vocês forem verificar, aqui você tem a última parte. Essa última parte é uma parte bem pequena. Essa última parte, o produto da produção capitalista não é apenas mais valor, é capital. É uma parte bem pequena, é uma parte que dá uns 3 folhas, né? Como é um manuscrito, se supõe que o Marx, ele na verdade, ele deve ter parado, né? E visto que ele vai desenvolver isso, não, é no livro, né, que ele está. E, de um certo modo, se vocês forem verificar, mesmo esse manuscrito, ele tem uma lógica, olha só, uma lógica de organizar o desenvolvimento, a exposição das categorias. Porque ele começa com aquilo que é o mais simples, né, mercadorias,
inclusive no plural, né? Mercadorias como produto do capital. Aí depois vai tratar, que é a seção mais importante, a produção de mais valor, né? A produção de mais valor. E o último, ele vai tratar do quê? Do capital, da relação capital, né? Que é a relação por meio da qual esse processo de produção imediato se caracteriza como especificamente capitalista. Né? Esse processo de produção imediata se caracteriza como especificamente capitalista. É especificamente capitalista. Essa expressão aqui, especificamente capitalista, quer dizer que, de fato, se tornou verdadeiramente capitalista. Porque antes era capitalista, mas era capitalismo, mas não era capitalismo. Havia aí vamos dizer, uma inconsistência, entendeu? Se a gente for pensar, tem uma coisa curiosa, o Marx diz, a, a história do capital começa lá no século XVI. Né? Século XVI, lá com aí você tem as grandes navegações, tem a descoberta da América, tem as colonizações, né? Tem as acumulação primitiva, tal, né? Quer dizer, século XVI, XVII, XVIII, 3 séculos. 3 séculos, você vai dizer que aquilo era o quê? Era capitalismo? Era capitalismo e não era capitalismo. Você tinha capital, mas você não tinha sistema do capital. Você tinha capital comercial, você tinha capital bancário, né? Você tinha até capital produtivo, mas era num mundo ainda marcado pelo agrarismo, né? Aliás, o capitalismo, ele na Inglaterra, ele começa no campo, né? Tem uma tese aí de uma historiadora, né, que diz que o capitalismo começou no campo na Inglaterra. E, na verdade, foi, né? Mas isso lá no século XVI é que você já tinha uma série de valores que já eram valores capitalistas, em termos de produtividade, em termos né, de tudo aquilo veio a constituir esse ethos capitalista, né? Só para mostrar que aí tem um pouco de uma intrusão weberiana, né? Que Weber ele leva muito em consideração essa questão da ética, né? Do espírito do capitalismo, né? Quer dizer, o espírito do capitalismo. Você tinha um espírito, mas não tinha um corpo. Uma coisa curiosa. No começo lá do século XVI, né? Você tinha um espírito, mas você não tinha o corpo. Né? O corpo do capital, o capital mesmo, ele vai se. Eu fazendo uma leitura a partir de Marx, assim, começa com a Revolução Industrial. Quer dizer, o mercado mundial ele é impulsionado, né? Século XIX, né? Século XIX, e mesmo assim ainda ah, muito limitado até fim do século XIX, começo do século XX, porque se nós formos verificar a, 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 a segunda revolução industrial, que essa é que de fato vai estar moldando, né, o terreno para o desenvolvimento do capitalismo industrial no século XX, né? Quer dizer, hoje, o que nós temos hoje devemos muito a, né, eletricidade, motor a combustão, petróleo, né, uma série de invenções e de processos né,
de racionalizações que tem a ver com, né, só quando o sistema assume aquela forma de monopolista, né, imperialista, né? Olha só que interessante, né? Quer dizer, isso tudo não havia na época do Marx. Na época do Marx você não tinha imperialismo, você não tinha é, os monopólios, como se passou a ter, os cartéis, os trustes, né? Quer dizer, você não tinha a grande empresa moderna, como se passou a ter, as sociedades anônimas e tal. Quer dizer, gente, o capitalismo, ele mudou muito desde Marx. Aí fica aquela coisa, pô, mudou tanto, então como é que esse autor ainda pode ser levado a sério? Essa é a questão, entendeu? Mas ele pode levar a sério porque aí é que tá, o que é que pesou? Aí vem essa questão aí que a Nissan estava colocando, a coisa VT, é a episteme. É a episteme dialética, a epistemologia dialética, materialista, histórica, a força dessa, dessa, dessa episteme, né, que fez com que ele seja lido hoje e seja um autor ainda citado por os pesquisadores sérios e honestos, né? Aqueles vendidos ao capital, não, esses daí eles desprezam, mas é, é, hoje, no século XXI, está muito mais atual do que no século XX. Será que o Marx está mais atual no século XXI do que no século XX? Porque no século XXI você tem, pela primeira vez, de forma plena, o desenvolvimento do mercado mundial. O que você não tinha no século XX, né? Simples assim, né? Hoje você tem um mercado mundial, de fato você tem a circulação de mercadorias, o desenvolvimento dos meios de transporte, a integração de mercados, a interdependência, embora aí você tenha toda essa. Embora o Trump tente detonar isso, né? Mas é um palhaço, né? E o circo está pegando fogo, que é o imperialismo. Então, mas ele não consegue, porque está tudo integrado, entendeu? As cadeias de valor. Então, isso é no século XXI, é por isso que o Marx é tão atual, porque o Marx, ele como ele tinha essa episteme dialética, histórica, materialista tal, ele podia estar escrevendo aquilo que é essencial. Quando você escreve o essencial, você vira, né, aquilo que você escreve dura muito, né? Agora, se você só descreve, só fica na episteme positivista, né? Só descrevendo, isso aí você bota no próximo ano você bota na lata do lixo. Não tem mais valor, vamos dizer, para entender os processos de desenvolvimento que eles têm uma lógica, né? Que é o que está se colocando aqui nas nossas reflexões. Então, concluindo, essa leitura do 491 a gente pode deixar para o próximo encontro, porque aí a gente já fecha esse segundo ponto do capítulo 6 inédito, que é o ponto mais importante do manuscrito, onde o Marx discutiu a produção capitalista como produção de mais valor, aonde nós discutimos trabalho produtivo, improdutivo, subsunção formal e real do trabalho ao capital,
E essa parte aqui da mistificação do capital. Então, quer dizer, o capítulo mais importante é o capítulo da produção do mais valor. Essa parte, aí vamos concluir, então, tem, né, mais 3 encontros, a gente faz a conclusão dessa leitura que se arrasta aí desde o ano passado, mas que tá, né, se tornou um curso na medida em que esses podcasts estão armazenados todos aqui no site da RET e depois eu vou até divulgar todo o conjunto desses podcasts que nós fizemos de leituras do capítulo 6 inédito. Eu diria que não tem nenhum esforço dessa dimensão feito e publicizado como o nosso. Quer dizer, feito até talvez, né? Eu não vou dizer que não tenha grupos de leitura e discussão do capítulo 6 inédito, mas para se colocar isso na internet, para se tornar público, para que as pessoas possam estar acompanhando essas reflexões, né? Com o livro, né? A tradução aqui da Boitempo Editorial, quer dizer, e o entendimento de fato, né? Da importância desse capítulo 6º, inédito, a importância que ele teve na própria elaboração da crítica do capital. Inclusive que não se reduz à crítica da economia política. Porque aqui você já tem elementos assim que vão para além da economia política. Quer dizer, diz respeito às categorias da própria mistificação do capital. Né? Que essa passagem, mistificação do capital, essas entradas que o Marx dava, assim, essas, né? No Capital ele fez lá na seção 4 do livro 1, capítulo 1, quando ele fez aquele desvio, uma coisa impressionante, né? Que é aquela seção que ele fala o caráter da mercadoria e seu segredo. Ele está falando de coisas misteriosas, coisas de segredo, coisas místicas e tal. Você tem isso no Marx, o velho Marx, ele tem essa percepção de que ele está lidando com... Então, é muito interessante essa sessão, que é a última, né? É a última sessão do capítulo 1, né? Do livro 1, da sessão 1 do capítulo... do livro 1, que quer dizer que abre o capital, né? Ele não poderia deixar de falar ali, inclusive tem lá o conceito de fetichismo da mercadoria. Né? Aí depois ele volta para discutir lá o processo de troca, o dinheiro, né? Porque ele sabe que ele está caminhando lá para outra esfera para explicar a riqueza capitalista. Ele não pode ficar na esfera da circulação. Né? Mas mesmo na esfera da... Quer dizer, o mistério ele está na esfera da circulação, que é uma esfera muito misteriosa, né? Mas também está na esfera da produção. Porque na esfera da produção você tem realmente a base, né? A base material daquilo que estranha, que constrange, que desafia, né? Que é o capital como coisa, né? Ding, né? É a coisificação, né? Que é aquilo que está lá na História e Consciência de Classe, né? Da Verdinglichung, né? Quer dizer, coisificação, muita gente traduz como reificação, né? Mas o correto é coisificação, porque a coisificação é que, de fato, imprime aprofunda o fetichismo, né? E, de um certo modo, oculta, né? Contribui para ocultar o mais valor.
né? E é interessante que onde é que está a pontinha da mistificação do capital ali no livro 1. Vamos lá, só para concluir aqui essa pegadinha. Quem ganhar recebe uma passagem de ida e volta para o Turcomenistão. Quem é que sabe, hein, Zé? A gente já discutiu essa parte. Onde é que tem uma pontinha da mistificação do capital no livro 1? Fora a seção lá do fetichismo da mercadoria. Qual é o capítulo, qual é a seção que é mais misteriosa no livro 1? Mercadoria? Não. Não, ali está no começo, né? Dinheiro e mercadoria, né? Ali está, realmente, ali tem mistério, sim. Tanto que vai dar lá no mercadoria, o caráter da mercadoria e seu segredo. Mas eu estou falando assim da mistificação do capital. Ali você não tem capital. Na, na primeira sessão, logo de cara, você não tem capital ali. Você tem só mercadoria e dinheiro, né? Mais adiante é que o dinheiro vai se transformar em capital, né? Mas a mistificação do capital, Salário? essa Seção do salário? salário, perfeito, vai receber a passagem. O salário é o salário, exatamente, é o salário. O É, salário é uma forma misteriosa, é ou não é? não, porque é como se as formas elas tivessem diferentes nomes, né? Mas elas, no fundo, elas são um pouco a mesma coisa, né? É força de trabalho, é salário, é trabalho vivo, né? E aí a relação da troca entre o trabalho morto e o trabalho vivo, né? Que é força de trabalho, que é salário. E aí Inclusive, nós tem essas duas camadas, né? É verdade. nós temos vários podcasts discutindo essa sessão, né? Sim. Mais adiante que o Marx discute da forma salário, né? Que é ali onde você tem, inclusive, esse elemento misterioso, porque é aquilo que, né? É, é um pouco aquele ditado, né? Que, né? Bate que eu gosto, né? Você é explorado, mas você persegue aquilo, porque aquilo te permite entrar no mundo da Alice no País das Maravilhas, que é o mundo das mercadorias. Consumo, né? Quer dizer, você não consome sem poder aquisitivo, sem. Então, isso é uma forma de mistificação do capital, né, que tende a se disseminar, inclusive, na medida em que. E isso mostra também. Isso é que é interessante, né? Isso é que é interessante, que essa forma, salário, ela diz respeito àquele primeiro elemento de constituição do sistema, que ainda não era sistema, mas já existia, que é o trabalho assalariado, né? Quer dizer, e contraditoriamente, quando o sistema se desenvolve se torna sistema, né? Ele dissemina essa forma salarial, forma salário, né? Quer dizer, porque você tem um processo de expropriação né, que é persistente, né? Você vai expropriando, você vai criando uma superpopulação relativa, né? Quer dizer, o capital ele vai tirando das pessoas os meios de subsistência. Então as pessoas são obrigadas a se assalariarem, né? Mesmo que não tenha emprego. Né? Então, o salário ele passa a ter uma força assim quase mística de desejo, né? Porque na verdade as pessoas são, né?
E aí, o senhor está tocando num ponto realmente interessante, né? Nessa perspectiva de considerar que o capital tem elementos que vão para além da crítica da economia política, de fato, né? Que, por exemplo, na leitura clássica ali da economia política, né? Smith, Ricardo, essa dimensão da subjetividade, ela não é um ponto desenvolvido, né? No Marx, o Marx coloca isso, digamos assim, como elemento essencial também, né? Os elementos objetivos e subjetivos das formas sociais do capital, né? O salário não se refere só a, digamos assim, não está só na perspectiva, né, dos meios, quanto objetificações, né? Você tem também o elemento subjetivo, né? E isso remete, quando a gente fala em subjetividade, e nessa perspectiva que vai além da crítica da economia política, né? De fato, isso toca no conceito que o senhor tem trazido de metabolismo social, né, professor? É um sistema de metabolismo social, né? Então, esse é o ponto, né, que lá no Capital, essa sessão aí eu considero muito curiosa, e que nós temos vários podcasts que nós chegamos a ler e discutir isso daí, não foi? E que eu diria que vale a pena para a gente entender esses mistérios, os mistérios do capital, né? Quer dizer, que a economia política clássica ela não poderia tratar porque era um pessoal muito careta, entendeu? Careta, eu não sei como é que o Teixeira lê esses caras assim com tanta paixão, Smith, Ricardo, tal. Embora fossem grandes no aspecto de deles mostrarem o que era, na verdade, a economia política do capital. Mas o Marx era muito mais criativo. O Marx ele fazia até ele tinha essa percepção para além, né, da crítica da economia política, né, de entender processos que dizem respeito ao subjetivo objetivo, né, essa a esses elementos que a gente estuda aí, né, e diz respeito a e utilizando esses termos, né, de mistificação, mistério, místico, é, desejos. Do Marx fala utiliza essas expressões que remetem até a questões de outra ordem, né? Dentro inclusive com o diálogo com a psicanálise, porque o capital ele é um objeto de desejo também. E aí já é uma outra discussão isso daí, mas que não pode ser esquecido isso daí, entendeu? Quer dizer, a leitura marxista ela é muito mais rica, porque ela permite essas interlocuções que esses positivistas caretas eles são incapazes de fazer, entendeu? Aí vem falando aqui dos portugueses, alô, portugueses que estiverem ouvindo, né? Os portugueses positivistas, porque são caretas mesmo, entendeu? Não conseguem fazer reflexões aonde você tenha essa interlocução, né? Inclusive com as ciências sociais, né? Com a antropologia, com a psicanálise, né? Com a filosofia, quer dizer, são questões, quer dizer, muito ricas essa linha de interpretação de Marx, né? Pensando a crítica do capital como um sistema de controle do metabolismo social, que é a posição do Estevam Mesaros. Gente, nós passamos um pouco, mas agradeço aqui a presença de vocês, mais uma vez, Nissan, Eziel, Andréa. Andréa, organiza as tuas questões, a gente abre um espaço para um esclarecimento, tá bom? No próximo encontro. Obrigada, professor. Foi um prazer estar com vocês, viu, gente? E eu vou tentar descobrir o que foi que aconteceu com a Sheila, né? Aquela nossa parceira que sumiu, não sei o que houve, se está viva ou morta, tem que saber. E também com o Leon, que estão no nosso grupo, né? Grupo de leituras marxistas.
Porque as pessoas que não estiverem participando, eu vou fazer aí o recadastramento aí, tá? E tá no grupo sem estar participando, não, né? A Isabela, me orientando, já deve estar saindo do grupo, porque deve defendê-la, não justificou, então, mas está em vias de defesa. Não tem, talvez, esse interesse de que não Eu seja vou nada. ficar, hein, professor? Não vou embora. Sim, mas a gente respeita as opções das pessoas, né? Então Porque é isso, senão gente. eu vou ficar muito Ah, perdida nesse mundão aí. é isso aí. Então, um abraço para todos vocês, uma boa noite e até Um a próxima. abraço, muito Tchau, tchau. obrigada.